Fala, nação, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Mengão desta quinta-feira. Jorginho, nome que está muito próximo de assinar contrato com o Flamengo. A preparação também do Mengão para a estreia do Campeonato Brasileiro. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações. Tem vídeos aqui diariamente com notícias e informações do Mengão. Deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Bruno Henrique sendo homenageado pelo Flamengo, acho importante esse reconhecimento. É uma marca, não é só centenária, mas como é muito raro um jogador alcançar esse feito e no Flamengo. Então ele não é o cara que bate todos os pênaltis, tinha o Gabigol, aí depois teve o Pedro. Então agora que ele tá de novo jogando nessa função improvisado, mais como um 9 mesmo, como um centroavante, mas mesmo assim ele se locomove muito, ele aproveita os espaços em campo. Quando a gente começa a perceber os gols marcados pelo Bruno Henrique, a variedade, o repertório é vasto. E ele tem que comemorar, sabe por quê? Em outro patamar. Isso, outro patamar. Ele tem que comemorar muito, porque para alcançar o artilheiro do Flamengo, o artilheiro mor do Flamengo, que é o nosso galinho, Zico. Um beijo pro Zico, sempre acompanha o programa. É, mais de 500 gols. Tem que comemorar 100, 101, 102, porque 500 e lá vai pedrada, só o galinho. O Galinho, todo final de semana, você escutava gol do Flamengo. E ela vê, era o Galinho. O Pedro também tem uma ótima marca no Flamengo, mas o Pedro aí é o cara que é responsável pelo pênalti, não é? Que tem também aquela presença muito importante dentro de área. E não é, o Pedro não é só do Flamengo, né? O Pedro é um jogador da seleção brasileira, só não tá lá porque ainda segue no DM. E encaixou na seleção, e é difícil encaixar na seleção brasileira. Tomara que volte no mesmo nível. Isso, né? encaixar no Flamengo e na seleção brasileira. É difícil. Agora, chegar essa margem aí que chegou o Bruno Henrique e se emocionando, a gente se emociona aqui também. Parabéns, Bruno Henrique, aí pelo caminho que você plantou aí no Flamengo, um caminho maravilhoso de gols. Aí, em clássico, então, nem se fala. Ele também apareceu naquela lista do Dorival Júnior, aquela pré-lista, não é? De convocados para a seleção brasileira. E vai até 50, né? 52, acho que é. 52? É. É porque tem gente falando que já está na lista com o número 60, de 60, 61. Não existe, viu, Everton? Ele falou que o Hulk tá também nessa aí, tá no número 62 na escala do... Para, velho. É até 53, né? Ó, eu quero falar de um assunto que interessa muito para você. Tudo bem, pessoal? Um beijo aí, Marca, abraço, Bruno. Nosso cinegrafista aqui, o Guto Santana, falou, ó, vai botar hoje com o Pedro em dose dupla por aqui, então colocou, tem Pedro para, enfim, para todo mundo querer brincar por aqui, e o Pedro que só deve voltar ali para maio, enfim, está se recuperando bem o jogador do Flamengo. De fato, um Fla-Flu na Croácia seria, ó, o Boto consegue intermediar isso daí facilmente, hein? Esteve por lá recentemente, em contatos europeus, Felipe Luiz também, então conhece a Europa, dá para brincar bastante. Mas hoje estamos aqui abrigados dentro da sede da Gávea, porque o tempo está aquele meio barro, meio tijolo, né? Como a gente diz, pode ser que chova, então questão dos equipamentos. E o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, treinamento hoje pela manhã, e os próximos 3 dias serão de folga para o elenco, um descanso aí nessa data FIFA, descansar com a família também. Ontem teve uma atividade, a gente acompanhou pela manhã, e o Bruno Henrique não foi a campo, está se recuperando ainda, até o dia 29 a previsão que esteja totalmente disponível para o Felipe Luiz para enfrentar o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, 21 horas no Maracanã, sábado. Bruno Henrique ontem que foi homenageado, 100 gols pelo Flamengo, até se emocionou em determinado momento, enfim, ganhou uma medalha, uma placa e falou um pouquinho sobre a fase atual do Flamengo. Sem oba-oba, daqui para fora, sem essa de oba-oba, o Flamengo invencível, etc. Não quer esse papo não, então a gente acompanha um pouquinho agora do BH 27, a camisa 27, 15 títulos pelo Flamengo. Bruno Henrique falou ontem com a gente. Muitos se falam que o Flamengo hoje é um time imparável, imbatível. Claro que tem outras equipes também que está no começo do ano mostrando muita qualidade. O próprio Internacional também é o nosso adversário no próximo jogo. E tem outras equipes também muito qualificadas que pode também trazer dificuldade para a gente no campeonato. Eu vejo que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz, trabalhando, foco jogo a jogo, competição, e esquecer esse oba-oba, que
que estão falando, né, do Flamengo. Todo mundo fala que o Flamengo é grande, né? Mas isso é lá para fora, aqui dentro, todo mundo trabalhando junto, focado para poder conquistar os objetivos. Tá, então, Bruno Henrique falando bastante ontem, aí falou, o Flamengo é grande, aí a gente lembrou muitas páginas de Instagram, lembra quando ele sempre falava isso, aquelas pérolas do Bruno Henrique, o pessoal até deu uma risada ali na sala de imprensa, mas estava consciente o Bruno Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho, tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela, pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber, o Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda, esses europeus, jogadores europeus, né, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida, então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores, o Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial, a gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro, a gente vai conversando sobre o Flamengo, o que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá. E eu falei que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Vou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também. Jorginho... Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. Nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, pouco mais de um tempo, né, por jogo, com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje. Eu tava stalkeando ela pra inglesa. entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, E é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então, é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente. Porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio-campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara de pegada no meio-campo. O Jorginho, longe disso. E também não vai ser o motorzinho que o De La Cruz é, que é o cara que corre o tempo todo, que corre basicamente o campo todo. O Jorginho vai ser aquele cara mais cadenciado. Quando precisar controlar, ter um pouco mais de cadência, esse é o Jorginho. Então, pra mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada. Mas, assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia, de repente, da partida. Em momentos que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado. E de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada, então, além de ser mais uma opção para o meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou. É um cara que dá uma característica diferente. Então, dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... é jogo pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo está bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de
ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Eu acho Flamengo que tem essas figuras internacionais. É. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma quer competição, Ele quer exatamente. participar da festa também, não, Claro. não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. É. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando à opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, para o Flamengo é melhor ainda. Uhum. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como a quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô, Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão, primeiro um abraço aí também para o Donk e para o Jailson, fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta também, já é bem conhecido, que ele, enfim, às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro, e ao que consta o lado do Gerson quer um pouquinho mais, que ainda quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado, argumenta que quando ele saiu do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro, ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro, então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu, porque considera que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada e embora seja titular agora, valorizado na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer, então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chegam ao consenso. Boa, Pedro, obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas eu já queria sugerir fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente, a gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Ai, vamos fazer, Mari? O Pedro vai... Se o Pedro Henrique Torre participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro? Participo observando atentamente. Ele é o setorista, vou chamar quem? A Lili para participar? Do Corinthians? Vai participar sim. Observo atentamente. Tem que ser ele e o João Castelo Branco. Já começa a estudar os 20 times da Premier League, que vamos começar por você os votos. Ele e João Castelo Branco. Participo observando? Tá certo. Pô, Pedro, aí tu me quebrou. Ai, cara. Tá a vingança. Tá difícil essa semana, hein? Tudo bem. É o Flamengo e Everton parte 2, né? Até amanhã, Pedro. É isso, são informações do Flamengo, informação aí sobre o Jorginho, um nome que está muito próximo de assinar contrato com o Mengão. Será, né, uma baita contratação. Jorginho é um excelente jogador experiente, chega para deixar o time, o elenco do Flamengo mais forte, mais qualificado, o elenco mais competitivo também para a sequência da temporada de 2025. O Jorginho fez a sua carreira toda ali na Europa, seu atual clube, o Arsenal, ele que tem contrato até, se não me engano, até o mês de junho, viajou agora para estar no Rio de Janeiro, veio passar aí esses dias de descanso, né? Tem essa pausa para a data FIFA, então ele aproveitou, veio para o Rio
pode ser que ele visite o CT lá, o Ninho do Urubu, e converse até mesmo com o Boto para alinhar e deixar as coisas encaminhadas, né, para assinar um contrato com o Mengão. Será uma baita contratação. O Jorginho é um grande jogador, experiente, chega para acrescentar, né, ainda mais desse time do Flamengo. Mas vamos aguardar as próximas notícias e as informações, né, sobre o Jorginho. O Mengão que se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Internacional. Esse jogo vai ser na próxima semana, no final de semana que vem. Agora tem essa pausa para a data FIFA. Mas enquanto isso, o Felipe Luiz vai aproveitando nesses dias aí, 6 jogos, para preparar o time. Apesar de não estar com o elenco completo, alguns jogadores convocados para defender as suas seleções. Mas o Felipe Luiz vai aproveitar muito bem. E o Bruno Henrique, né? Muito legal aí essa homenagem que o Flamengo fez para o Bruno Henrique. Chegou a marca aí de 100 gols com a camisa do Flamengo. Baita de um jogador que ele continue, né, fazendo história, ganhando mais títulos com a camisa do Mengão. Logo, logo, acredito que ele vai estar quebrando aí essa marca de 100 gols, ganhando mais títulos também, 15 títulos com a camisa do Flamengo. Jogador aí, vencedor, vitorioso, ganhou praticamente todos os títulos do Flamengo. E torcer, né, para que ele continue ganhando muito mais títulos. E é isso que o torcedor merece, né? Um Flamengo ganhando títulos. É isso que o torcedor espera também do Flamengo. Mas é isso. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva, ativa o sino das notificações. Valeu e até a próxima, galera.